Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Santos, tudo bem? Olha só, espero que sim. Antes de quaisquer coisas, queria pedir desculpas para vocês por me ausentar de certa maneira do canal por esses dias e também em função da própria aparência, que ainda é fruto da minha recuperação de uma cirurgia que eu fiz aqui, bucal. Tá bom, gente? Eu queria falar com vocês nesse vídeo sobre essa questão do técnico do Santos. O Peixe pode estar muito mais perto de anunciar o seu técnico do que as pessoas pensam. Acho que a sucessão de erros nesse sentido já chegou ao seu limite. O Santos esteve envolto aí na contratação aí do técnico Ricardo Soares. Fizeram uma consulta, né, ao Ricardo Soares do Gil Vicente, que para mim seria um técnico muito bom para o Peixe. O técnico português acabou dizendo que preferindo ficar em Portugal. O Santos também fez uma sondagem pelo Matias Almeida, que para mim seria um técnico espetacular, não somente para o Santos, mas para quaisquer equipes aqui de futebol no Brasil. Mas o Matias Almeida, que está no Quakes de San José da Califórnia, teria dito para o Santos que não gostaria de sair dos Estados Unidos agora, neste momento, queria continuar no Quakes. Curiosamente, essa informação para mim ela é bastante dúbia, porque eu tenho acompanhado bastante a carreira do Almeida. Eu tenho informações, inclusive, do staff do Almeida, né, de que ele gostaria de sair do San José. E eu diria para vocês que o que levou o Almeida a dizer não para o Peixe não foi necessariamente o fato de querer ou não ficar ou sair dos Estados Unidos, mas o fato de que o Almeida talvez não tenha gostado muito, né, do projeto que o Santos apresentou para ele, que era um técnico que se liga muito nessa questão dos projetos, o Matias Almeida. E, na verdade, o que a gente tem neste momento, gente, de bastante assim, curioso, né, quando a gente pensa o Santos, é que o Santos é hoje um clube, na minha opinião, que tem um presidente que precisa e merece neste momento, que para mim o Ruida é um cara que pode, sim, se responsabilizar pela salvação do Santos. A situação do Santos é muito grave ainda, é muito sério. O Santos corre riscos neste momento ainda. Se o Campeonato Brasileiro começasse hoje, o Santos correria risco, sim, de flertar com o rebaixamento. A situação do Santos é muito mais grave do que muita gente pensa. E acho que muita gente ligada ao Santos, próxima ao Santos, sabe disso. Alguns que estão muito próximos ao Santos, talvez não dê muita bola para isso, é um erro. Então eu acho que a coisa não é pior por causa do Ruida. Acho que o Ruida, portanto, é um cara muito diferente desses presidentes que atuaram no Santos, e a cereja do bolo de todas dessas tragédias que estiveram à frente da presidência do Santos foi justamente o último, o Pérez, né? Mas eu acho que, na minha opinião, o Ruida e todo mundo, né, com que ele se cerca de futebol, todos, na verdade, chega um, sai outro, tal, sai um, chega outro, tal, para mim, parece entender muito pouco de futebol, ou pelo menos entender pouco de futebol para aquilo que o Santos precisa neste momento. E nesse sentido, tem ali uma questão, por exemplo, às vezes da busca de reforços, da busca de técnicos também e tudo mais. A gente percebe ali no Peixe, por exemplo, essa questão de um técnico que chega, né, e que é, na verdade, muito diferente daquele técnico que já estava presente. A gente percebe isso claramente no Santos, por exemplo. Sai um técnico ofensivo, vem um técnico defensivo, sai um técnico defensivo, vem um técnico ofensivo. Esse tipo de coisa, na verdade, mexe muito com o elenco, porque o elenco tem necessidade de se adaptar com a proposta, ainda que a proposta de um técnico ofensivo seja diferente da de outro. É muito importante que os técnicos não sejam diametralmente opostos, né? Então, quando o Santos leva hoje uma proposta para um técnico, e ele é do tipo que leva muito a sério essa questão de projeto, esse técnico estuda tudo isso rapidamente, e aí, por causa disso, às vezes ele acaba dizendo um não para o clube da Vila Belmiro, o que é uma pena, porque o Santos é um dos maiores clubes do futebol mundial, e jamais deveria levar não de qualquer treinador. Mas isso é impulsionado, sim, pelos acontecimentos no Peixe hoje administrativos, e acho que nesse sentido o Ruida, que é um cara que eu gosto muito, acho que também tem falhado neste ponto. Mas aí teve o nome, portanto, do técnico do Gil Vicente, acabou não dando certo, e aí 2 nomes ficaram em pauta no Peixe: Renato Paiva, do Independiente Del Valle, e também o técnico do Barcelona de Guayaquil, o Fabián Bustos, né? O Fabián Bustos, o Renato Paiva, para mim, assim, o Santos fez a mesma proposta, tá, gente? De valores, tempo de contrato, tudo para os dois técnicos, ok? Para mim, o Renato Paiva é um técnico interessante, sim, um cara que trabalha muito bem a base, um cara que gosta de incorporar jogadores da base, mas para mim é um cara que demora muito para fazer o trabalho acontecer. Ele demora muito para que os resultados apareçam. No Del Valle, por exemplo, ele pega já um tipo de trabalho que existia, fruto de muito tempo ali do Ramírez trabalhando no clube, e mesmo assim ele não consegue, a meu ver, fazer algo tão interessante como era aquilo que se mantinha na gestão do técnico anterior. Inclusive, acho que ele comete alguns erros, inclusive bancando um tipo de jogador que não tinha nada a ver, inclusive a contratação de um jogador que não tinha nada a ver com o perfil do Independiente Del Valle, né? Renato Paiva é um cara que demora, é um cara muito bom, mas é um cara que precisa de muita paciência, precisa de um certo tempo, e acho que isso pode ser ruim para o Peixe nesse momento. Então, entre os dois, eu ficaria muito mais com o Fabián Bustos. E, para minha surpresa, eu fiquei sabendo agora à noite
de que o Santos está muito perto de anunciar o Fabian Bustos. O Fabian Bustos pode ser o técnico do Santos, esse anúncio pode acontecer a qualquer momento, né? Falta muito pouca coisa para que se acertem. Evidentemente que ainda não está nada certo, isso significa que pode dar errado, mas está muito próximo do acerto hoje do Santos com o Fabian Bustos, que é o técnico do Barcelona de Guayaquil. Eu acho, por exemplo, que se o Santos fechar com esse técnico, o Santos estará buscando no mercado sul-americano um técnico muito interessante para os desafios que a equipe do Peixe coloca hoje para um treinador novo e de um outro país da América do Sul que não seja o Brasil. Até porque muitos técnicos do Brasil também não estão conseguindo dar conta deste Santos, né? No caso do Fabian Bustos, ele é um técnico que consegue muito bem lidar com desafios complicados, com equipes complicadas, com montagem de elencos, com elencos mal formados, que na minha opinião é um problema também do Santos, com elencos que precisa de técnico que entenda o jogador, um elenco que confeccione o jogador. Ou seja, o que é confeccionar o jogador? É um pouco daquilo que o Vojvoda faz no Fortaleza, levando jogadores medianos, de certa forma, tecnicamente falando, a jogadores com muita condição dentro de campo e na competição que está disputando. Foi o caso, por exemplo, do Crispim, que jogou no Santos, inclusive, que hoje, para mim, é um dos melhores alas, está entre os 3, talvez os 2 melhores alas esquerdos hoje do futebol brasileiro, se não o melhor neste momento, né? Outros jogadores também ele fez isso, como por exemplo, o Ederson, que saiu do Corinthians muito mal e virou um jogador espetacular no Fortaleza. Inclusive improvisou o Ederson como defesa. O Ederson acabou não ficando no Fortaleza, acabou indo embora. Se ficasse mais tempo lá, acho que se insistisse com o Ederson na zaga, a gente poderia ter no Brasil um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Realmente, o que o Ederson jogou nos 2 jogos que ele atuou na zaga pelo Fortaleza foi um negócio impressionante. Quem viu isso foi o Vojvoda. O Fabian Bustos, quando ele chega no Barcelona de Guayaquil, ele vem do Delfim de Manta, que era um clube pequeno lá do Equador, né, que naquele momento enfrentava gigantes muito mais poderosos. Essa equipe conseguiu chegar ao título do Campeonato Equatoriano. Foi o primeiro título da equipe do Delfim de Manta na história. Depois ele vai para o Barcelona de Guayaquil e os dirigentes falam para ele que não havia dinheiro e que ele precisava responder por todos os problemas que a equipe tinha. Ele pega o telefone, começa a ligar para vários jogadores que foram destaques do Campeonato Equatoriano até então, naquela temporada, e monta um elenco. Praticamente ali, a partir de ligações telefônicas, muito barato, inclusive, ele monta esse elenco. Alguns jogadores acabam indo para o Barcelona até pagar bem menos do que ganhava em outros lugares para jogar com o Fabian Bustos, porque gosta da proposta. Ele começa a desenvolver esses jogadores, a vontade pela vitória, né? A vontade, lembrando aos jogadores a grandeza do que era o Barcelona de Guayaquil, que independente do momento do clube, era preciso acionar essa grandeza. Ele conseguia fazer os jogadores acreditar nisso profundamente, mas não somente isso. Ele gerava treinamentos também para potencializar os jogos daqueles atletas dentro de campo. Ele conseguiu fazer um trabalho, na minha opinião, notável com um clube que estava à beira da bancarrota, né, à beira de uma falência, de uma crise terrível. Ele praticamente recupera o Barcelona em uma temporada, levando inclusive a equipe de Guayaquil à semifinal da Copa Libertadores de América. Foi um trabalho realmente esplêndido. Então eu acho que esse técnico vai chegar hoje no Santos, que tem um cenário muito parecido com o que era o cenário do Barcelona de Guayaquil. Ele já tem experiência no trato desses problemas. Ele sabe como lidar com esses problemas. E não se iludam, gente. As cobranças que existem no Barcelona são ainda maiores do que as cobranças que existem no Santos. Não porque, evidentemente, porque o Santos é maior que o Barcelona, evidentemente que não. O Santos é um dos grandes clubes do futebol do mundo. O Barcelona não é nada disso, evidentemente. Mas lá no cenário do Equador, o Barcelona é o maior clube do futebol local. E as cobranças são muito fortes para qualquer técnico que trabalhe ali, né? Então eu diria que, na verdade, vai ser uma grande escolha do técnico, caso seja realmente confirmada essa contratação. Para mim seria uma grande contratação em tese, sim. Em tese foi terá sido um dos melhores técnicos que o Santos encontrou na América do Sul. Tem alguns outros com muito mais nomes, mas talvez não desse certo. Não adianta o Santos buscar um nome tal, lá em Portugal, aquela coisa toda, de repente muito famosão. Por isso até que eu achava que o técnico do Gil Vicente é interessante. Mas um perfil baixo hoje é muito importante para o Santos. Acho que esse perfil vindo da América do Sul é um perfil de um cara que entende ainda muito mais certos problemas que a gente tem aqui na América do Sul, que mesmo um técnico como o do Gil Vicente consegue entender por não ser da América do Sul e também do Brasil. Então, sorte ao Santos se realmente essa contratação se efetivar, sorte ao novo treinador do Santos. E vamos lá, gente, o Santos precisa, na verdade, voltar a ser uma equipe competitiva. Títulos podem demorar um pouquinho a acontecer, mas pelo menos o caráter competitivo dessa equipe precisa voltar para que o Santos não corra risco de rebaixamento, porque hoje o rebaixamento seria uma tragédia realmente para o Peixe. E além disso, o mais importante, né, meus amigos e minhas amigas, o torcedor do Peixe já não aguenta mais isso. O torcedor do Peixe já não aguenta mais esse sofrimento e merece um pouco de felicidade e um pouco de alegria e um pouco de leveza. Então, sorte caso essa contratação se confirme ao Fabian Bustos e ao Peixe com seu novo treinador. Muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.